eu sou o Chu e eu moro aqui na Bélgica há quase 5 anos. Não era um ano? Não, tá me entrevistando a pessoa errada. Quem é você hoje e quando você chegou aqui na Bélgica? Eu vou começar respondendo por quando foi que eu cheguei aqui na Bélgica. E eu não tenho completamente certeza, mas, se eu não me engano, eu cheguei aqui dia 5 de dezembro de 2024. Se eu não me engano, eu saí do dia 4 e cheguei aqui no dia 5. E quem eu sou hoje, eu não acho que eu mudei muito não, sabe? Eu me vejo muito parecida com o que eu sempre fui. A única coisa que eu percebo, assim, uma grande diferença é que, principalmente por gravar os vídeos, eu percebi que eu tô um pouco mais desenvolta pra falar e eu tenho tido menos dificuldade pra me comunicar. Isso foi uma coisa que eu vi muita evolução durante as gravações, né, que a gente faz, então eu acho isso um ponto bem positivo. E eu também acho que eu consigo me comunicar um pouco melhor hoje em dia do que eu conseguia me comunicar antes com as pessoas, né, eu acho que ficou um pouco mais fácil, provavelmente pela convivência e porque eu preciso, né, acaba virando uma questão de necessidade, então eu acho que hoje eu sou uma pessoa mais comunicativa e que eu talvez consiga manter as ideias na minha cabeça um pouco mais em ordem para poder ser um pouco mais direta nas coisas que eu falo e mais certeira. Mas fora isso, eu não vejo muita diferença em quem eu era para quem eu sou hoje. Eu acho que, no geral, eu ainda sou a mesma. Você lembra do primeiro dia aqui? O que mais te marcou? Eu lembro, porque quando eu vim pra cá, né, eu e o Chuchu, né, a gente veio juntos pra cá, e eu lembro que foi uma viagem bem longa, bem cansativa, porque, se eu não me engano, a gente levou mais ou menos umas 10 horas, quase 11 horas pra chegar de São Paulo até aqui, e quando a gente chegou aqui, a gente chegou por Amsterdã, e a gente teve que pegar o trem, né, de Amsterdã pra cá. E o nosso trem era de Amsterdã para Bruxelas, mas a gente conseguiu descer em Antuérpia, que Antuérpia é muito mais perto aqui pra gente do que ir até Bruxelas. E em Antuérpia a gente pegou um trem para vir aqui pra casa, né, pra cidade que a gente mora. E agora imagina, a gente tava com um monte de mala pra vir pra cá, então a gente pegou esse monte de mala e veio andando da estação de trem até a nossa casa, e assim, é uma boa caminhada, eu acho que deve dar talvez uma meia hora, não sei, alguma coisa assim, e a gente veio essa meia hora andando com um monte de mala e um monte de casaco e aquele negocinho pra você deitar no avião, sabe, que você coloca em volta do pescoço, aquela almofadinha, e era todo esse monte de informação e a gente andando e eu não aguentava mais puxar as malas, assim, e eu pensava, meu Deus, eu só preciso chegar em casa. Eu não tava nem pensando em fome, em sono, nem nada. A minha questão eu preciso chegar em casa porque eu não aguento mais carregar essas malas. Então eu me lembro muito do primeiro dia. E eu lembro que assim que a gente entrou em casa, a primeira coisa que eu fiz, depois de largar as malas, foi ir direto para tomar banho, porque assim, é muito tempo de viagem, né? Foi sair de Curitiba, ir para São Paulo, de São Paulo para Amsterdã, de Amsterdã para Bélgica. Então foi um bom tempinho de viagem. E eu me lembro disso. Foi assim, provavelmente depois a gente comeu, eu não lembro o que eu comi, mas eu acho que a gente comeu pizza da Domino's, mas eu não tenho certeza. Mas eu acho que foi isso que a gente comeu. E eu me lembro disso só. Eu acho que é bastante coisa. O que foi mais difícil nesse primeiro ano? O que eu acho que foi mais difícil... Eu acho que no começo, a questão de adaptação com a língua, né? Porque, querendo ou não, o holandês é bem diferente do português, é bem diferente mesmo. Por mais que aqui dá para se comunicar em inglês, ainda assim, o inglês não é o meu forte. E eu ainda estou estudando, então eu já faço inglês há mais de um ano, né? Eu faço inglês no Duolingo, mas eu faço. E eu consigo ver uma evolução disso. Mas ainda assim não é o meu forte, então a minha dificuldade foi a língua, ainda é um pouco, mas no começo era bem mais. A questão de, no mercado, como que você faz as coisas, né? Como que você... Por exemplo, a gente tem que passar o cartãozinho lá e pra bipar e não sei o quê. Então essas coisas assim no começo, não vou dizer assim, nossa, é difícil, meu Deus, né? Não é assim impossível, mas no começo é diferente, né? Então eu acho que no começo era mais isso e as questões burocráticas. Resolver questão burocrática no começo era bem complicado, era sempre lembrar de agendar e não esquecer data de agendamento.
tinha que ir até lá onde a gente agendava, na prefeitura, tinha que resolver essas questões. Então, de início, eu acho que foi mais isso, assim, questões burocráticas e a questão da barreira com a língua, né? E me virar também, porque eu nunca fui uma pessoa muito fã de sair de casa, eu não gosto muito, né, de sair sozinha, eu não gosto de sair de casa. Então, às vezes que eu preciso ou precisei fazer isso, no começo era mais difícil, hoje eu já me dou um pouco melhor, apesar de continuar não saindo muito sozinha, mas eu já me dou muito melhor, se eu tiver aqui em algum lugar eu sei onde que é, se eu precisar fazer alguma coisa eu consigo fazer, então o básico, assim, eu consigo me virar, o que no começo era bem difícil pra mim. Então é isso. Teve algum momento que você pensou, ok, agora eu tô aqui de verdade? Eu acho que eu comecei a me sentir assim no eu tô aqui de verdade quando mudou a estação do ano, mais ou menos ali pela primavera, final da primavera, início do verão, porque eu nunca tinha vindo nessa época pra cá, eu só tinha vindo no inverno, então aquela minha sensação era que eu vim no inverno e eu vou embora no inverno, que foi o que aconteceu da outra vez, né? Então até aí eu tava na cabeça, tipo, é incerto, questão de resolver, né, documentação também era incerta e levou muito tempo pra se resolver essa questão de documentação, né, pra tipo, confirmar, não, realmente você, né, vai ficar aqui. Então teve tudo isso. Mas eu acho que não foi nem só pela questão da documentação que foi aonde né, virou a chave. Eu acho que foi quando realmente teve as trocas de estações. E eu acho que foi mais ou menos por ali, assim, primavera, verão. Que foi aonde eu senti, falei, não, eu realmente tô aqui e eu vou ficar aqui. E eu quero ficar aqui, né? Porque apesar de tudo, é um país bem legal e eu gosto. Então eu sinto que foi nessa época que mudou, aonde mudou as estações, né? Onde tava nessas estações do ano. Porque era uma coisa que eu não tinha vivido ainda. E eu acho que eu associei alguma coisa relacionada a isso e foi ali que eu senti a diferença. Quando foi que esse lugar começou a parecer casa pra você? Essa pergunta é difícil, eu não sei responder. Eu consigo me lembrar da sensação que eu tive a primeira vez que eu vim pra cá, que eu já não me lembro quando foi, mas eu acho que foi em 2022... para 2023, alguma coisa assim. Eu lembro que eu não sentia que essa era a minha casa, eu sentia que essa era a casa do Chuchu. Então era essa sensação que eu tinha. E quando eu vim aqui pra cá a segunda vez, eu ainda tinha um pouco essa sensação de que essa casa não era minha, porque afinal de contas, né, eu tinha passado pouco tempo aqui, então não considerava essa minha casa, então era estranho, né? Mas eu acho que acabou sendo bem natural. Só chegou um dia onde eu só tava chamando, sabe? Tipo, vamos voltar pra casa, a gente tem que limpar a casa, a gente tem que fazer as coisas em casa, sabe? E realmente virou a minha casa. Então, eu acho que foi bem natural, de uma forma que eu não percebi. E eu acho que nem demorou tanto, assim, pra eu me sentir como se essa fosse a minha casa, porque hoje eu posso dizer, tipo, aqui é a minha casa. Eu tenho, né, a casa da minha mãe no Brasil, a casa da minha avó, que eu também considero casa, mas hoje a minha casa é aqui, morando com o Chuchu. Então, eu acho que foi realmente bem, assim, eu não percebi essa troca, né? E eu acho que também não demorou muito, porque eu não acho que eu demore tanto assim pra me adaptar com algumas coisas. E eu acho que nesse caso, como eu já conhecia aqui e eu já estava habituada com algumas coisas, eu acho que foi bem, bem simples, assim, bem tranquilo. O que da sua vida no Brasil você ainda sente que vive por aqui? Bom, essa pergunta eu vou ter que pensar um pouquinho, porque bastante coisa mudou nesse tempo desde que eu cheguei, né? Então eu preciso refletir um pouco, porque eu sei o que não vive mais. Mas eu não sei o que vive. Mas eu posso dizer uma coisa que me veio aqui agora na cabeça, que é meu hábito com as certas coisas, as certas organizações de coisas, né? Que eu tenho... Eu não sei definir como, mas eu tenho, assim, por exemplo, os talheres na gaveta. Sempre tem que ficar naquela ordem. As panelas no armário sempre tem que ficar naquela ordem. Os potes no armário sempre tem que ficar naquela ordem. Então essa coisa minha que eu tinha no Brasil, eu ainda tenho aqui e isso não mudou. Os meus livros aqui, a organização deles também é bem específica, assim, sabe? Eu no Brasil sempre organizei os livros de uma forma e aqui eu continuo mantendo essa mesma organização, apesar de eu ter poucos livros, mas eu continuo mantendo essa organização.
Então eu acho que nesse ponto, assim, de coisas bem específicas que eu fazia ainda continuam, sabe? De comportamento, eu acredito. Mais essa questão de comportamental do que outras coisas em si, né? E é isso que eu consigo me lembrar agora. Teve algum momento que você se sentiu sozinha por aqui? Sim, posso dizer que sim, porque no Brasil eu era muito acostumada a ficar assim. É claro, minha mãe saía pra trabalhar, eu saía pra trabalhar, mas eu passava muito tempo com a minha mãe, né? Então, por exemplo, assim, eu tomava café com ela, café da manhã, café da tarde, por mais que quando ela saía pra trabalhar, né? E depois do período, um pouco antes de eu vir pra cá, eu não tava trabalhando. Então, nesse período, eu acabava passando o dia inteiro sozinha, mas assim, café da manhã e café da tarde, janta, eu tava com a minha mãe. E aqui, com o Chuchu, é diferente, né? Então, ele sai de manhã, bem cedo, e volta no fim do dia. Então, eu tomo café, almoço e tomo café da tarde sozinha. Então, eu basicamente só fico aqui pra jantar com ele. Nos fins de semana, a gente fica junto, obviamente, né? Mas, no geral, eu não fico sempre junto com ele. Às vezes, quando ele tá em casa, né, a gente tá junto, mas não é sempre. Então, assim, eu já me senti sozinha aqui em vários momentos, por causa dessa questão de que eu era acostumada a ter uma vida no Brasil que aqui é diferente. Os lugares que eu frequentava, as coisas que eu fazia e com quem eu fazia, e aqui eu não tenho isso. Então, eu acho que... Mas assim, não essa questão de se sentir sozinho por estar em casa sozinho. Não é isso, porque eu não me importo de ficar em casa sozinha por certos períodos de tempo. Isso não é uma coisa que me incomoda. É mais a questão de se sentir sozinha pela falta de companhia, às vezes, de algumas situações específicas, sabe? De gostar de tomar café da manhã junto, ou gostar de almoçar junto. Então, eu acho que foram nesses sentidos. E também por causa das conversas que eu tinha com a minha mãe, né? Porque eram bem produtivas. Sempre considerei que a gente tinha conversas muito longas e boas. E hoje em dia a gente resolve isso com chamada de vídeo, mas não é a mesma coisa do que pessoalmente, né? Mas eu acho que é mais nesse sentido assim. E também na minha família, né? Porque pela distância e coisas que, né, fazia com a minha família que hoje eu não posso fazer. Então eu acho que é mais na questão de situações e pessoas específicas, né? Que é o que me faz me sentir sozinha aqui. Mas não por ficar sozinha em casa ou coisa assim, mas também não sofro por isso, sabe? É passageiro, eu acho que com o tempo você aprende a lidar. E eu acho que com o tempo isso foi passando. No começo era um pouco mais difícil, mas depois fica mais fácil. E o que te ajudou a atravessar esses momentos? O que mais me ajuda? Acho que a minha cabeça não é muito certa pra ficar pensando. Eu penso muito tempo em muita coisa, mas ao mesmo tempo que eu penso em muita coisa, o meu pensamento também desvia muito rápido. Então, eu sofro um pouco, daqui a pouco já esqueço, e daí eu começo a fazer outras coisas. Eu começo a jogar, né, que eu gosto bastante de jogar. Eu tento ler livro, apesar de eu estar deixando isso um pouco de lado, porque eu lia muito mais antes e hoje eu já não leio tanto. Essa é uma boa resposta também para outra pergunta, né, de coisas que eu fazia no Brasil e que eu já não faço, ou enfim, ou que eu mantive, mas ler foi uma coisa que eu não mantive direito. Mas quando, assim que eu lembro e posso, eu tento ler, né, os meus livros e faço coisas assim que me ajudam a não ficar pensando tanto, mas no geral eu acho que eu tenho essa coisa, eu sofro e depois passa, eu sofro e depois passa. Então eu acho que é mais a minha cabeça, ela só sofre a hora que ela quer e ela deixa de sofrer a hora que ela também quer deixar de sofrer. E hoje, olhando para esse primeiro ano, o que você diria para você mesma lá atrás, no começo? O que eu diria pra mim lá no começo? Talvez para não ficar tão nervosa e ansiosa com algumas situações, porque não tem motivo. Não tem motivo para você ter medo disso. E nem tanta preocupação assim, porque depois você percebe que é tudo muito mais fácil, mas é óbvio que é difícil dizer isso, porque às vezes mesmo se na época eu ouvisse, eu mesmo assim ficaria com o mesmo sentimento, mas ainda assim, se eu pudesse dizer alguma coisa, eu diria isso, não ficar com medo, não ficar se preocupando tanto assim com as coisas e talvez não ser tão ansiosa com certas, né, situações e aprender a só deixar algumas coisas irem e não dar tanta atenção, não me incomodar tanto
Porque, né, no fim das contas é isso. É a vida. O que você espera pro seu próximo ano por aqui? O que eu espero? Eu não sei, eu não sei, isso parece uma entrevista de emprego. Mas o que eu espero? Eu ainda não sei, eu não consigo me decidir muito bem sobre isso. Já foi um tópico que eu comentei aqui, mas eu ainda gostaria de estudar cerâmica. É uma coisa que eu gosto. Eu não sei se vai acontecer no próximo ano, talvez não aconteça, mas também não é um problema. Mas eu realmente gostaria que pudesse acontecer. E eu acho que eu gostaria que desse para aproveitar melhor algumas coisas da vida, sabe? Não sem se incomodar tanto e sem se preocupar tanto, mas nada muito específico. Se esse primeiro ano fosse um sentimento, qual seria? Eu acho que seria confusão.